Então, esse exemplo aqui é um exemplo que está no Moisés, tá? Seção 5.3, e o exemplo aqui ele diz o seguinte: qual é a força? Eu tenho uma força aplicada aqui no bloco, com um ângulo θ com relação à horizontal, e ele quer saber qual é a força mínima para que eu coloque o bloco em movimento. Então, lembrem-se daquilo que foi dito no início do estudo da força de atrito. Eu aplico uma força e à medida que eu vou aumentando essa força, o bloco não se move, e aí ele chega um momento que ele passa a se mover. E quando ele passa a se mover, é exatamente quando a força aplicada é igual à força estática, ou seja, a força de atrito máxima para que o bloco permaneça em repouso. Então, se eu aplicar um pouquinho mais de força, ou não, né? Essa condição aqui ela já é suficiente para que o bloco ele se mova em movimento retilíneo uniforme. Quando a força aplicada é igual à força de atrito estática, então eu tenho uma condição de equilíbrio, ou seja, o bloco ele pode se mover em movimento retilíneo uniforme, tá bem? Então, a ideia aqui é determinar qual é essa força para que o bloco ele comece a se mover. Então, eu preciso que a força aplicada ela seja igual à força de atrito estático. Só que aqui, pessoal, tem que tomar um pouquinho de cuidado, que tem uma jogadinha aqui que é interessante, tá? O que acontece aqui, ó? Essa força aqui, ela está agindo com um ângulo θ aqui. Então, percebam que eu vou ter uma componente aqui da força que ela é perpendicular à superfície. E essa componente da força aqui, ela diminui a relação normal. Então, ela diminui a relação de apoio do bloco com a superfície. Consequentemente, se a normal diminui, a força de atrito ela também diminuirá, tá bom? Então, vamos determinar essa força então. Então, eu preciso aqui que o módulo da minha força F na direção X. Então, deixa eu tratar esse problema aqui de uma forma que nós devemos fazer sempre, tá? Então, ó, essa aqui, ó, vai ser a minha direção Y, e essa aqui, ó, a direção X. Então, para que o bloco entre em movimento, eu preciso que a força de atrito, o módulo da minha força de atrito, ela seja igual ao módulo da componente da minha força na direção X. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, primeira coisa que nós fazemos, todo o problema de aplicação da lei de Newton vocês deverão fazer um negócio chamado diagrama de corpo livre. E o diagrama de corpo livre, ele diz o seguinte: eu tenho que selecionar um ponto no corpo que eu estou estudando, que no caso aqui é o bloco, e analisar as forças que estão atuando sobre ele. Então, como aqui eu tenho atrito, tá? O que eu irei fazer aqui é o diagrama de corpo livre aqui. Então, o diagrama de corpo livre para o meu bloco é o seguinte, ó. Eu vou ter o quê? Peso do bloco, a relação normal, tudo bem? E para essa força F aqui, ó, que está com um ângulo θ com relação à horizontal, eu vou ter uma componente Fx dessa força. Consequentemente, eu vou ter uma componente aqui, ó. Deixa eu passar a normal para cá. E aí, colocar uma componente Fy da força. E a força de atrito aqui, que ela se opõe ao movimento. Por que eu não sinalizei essas forças como vetor? Porque aqui, pessoal, eu já defini o meu referencial. Então, ó, todas as forças, elas estão orientadas para os meus eixos, pro meu eixo aqui referencial que eu adotei, tá bom? Que configura um sistema de coordenadas. Então agora, pessoal, que eu já defini quais são as forças que atuam no meu sistema, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar a resultante dessas forças
nas suas respectivas direções, tá bom? Então, primeiramente, eu vou analisar quais forças atuam em Y. Então, em Y, eu vou ter aqui, ó, a normal, apontando para Y positivo, mais FY, também, ó, apontando para Y positivo, e opostas a essas duas forças em Y negativo. Y negativo é no sentido em que Y diminui. Eu terei o peso. Isso tudo aqui é zero. E aqui tem uma coisa muito importante, viu, pessoal? Eu preciso que a normal mais FY ela seja igual ao peso, tá? Se no caso a minha normal, a minha FY, ela for maior que o peso, o meu bloco vai subir, tá bom? Eu vou fazer essa relação aqui para vocês daqui a pouco, tá? Primeiro eu só vou escrever aqui que essas forças estão atuando em Y, tá? Então em Y eu tenho a normal mais o meu FY menos o P. Então o que nós temos aqui, ó? A minha força Fx, ela é a componente adjacente, S cosseno, e a componente Fy, ela será a componente oposta, que é F seno. Então, a minha normal, ela será peso menos F seno de θ, ok? E o que nós precisamos aqui? Aquilo que eu disse para vocês, ó. Se F seno θ ele for maior que o peso, vai acontecer o seguinte: o bloco ele não vai ser arrastado, ele vai ser suspendido. Então, nós precisamos que P seja maior que F seno θ, para que o bloco ele não seja suspendido. Então, se P for maior que F seno θ, obviamente que o bloco não será erguido. Nós precisamos manter isso como um vínculo, tá? Porque não é do nosso interesse esse tipo de movimento. Nós queremos somente um movimento horizontal. Então, agora que eu já determinei as forças que atuam em Y, então percebam aqui que está bem simples, ó. Vou chamar essa equação de equação 1. E agora eu preciso determinar quais forças que atuam em X. Então, em X, nós temos somente duas forças atuando. E quais são essas forças? F cosseno θ menos a força de atrito, ela é igual a zero. Por que é igual a zero? Porque o exercício ele me deu essa condição anteriormente, que eu precisaria determinar qual é a força máxima. E a força máxima é quando a minha força aplicada ela é igual à força de atrito estático. Ou seja, eu tenho a condição de equilíbrio em X. Ou seja, o meu plano ele pode se mover em movimento retilíneo uniforme, porque a força que eu aplico é exatamente igual à força de atrito estático, que é a força máxima necessária para colocar o objeto em movimento. Ok? Então, obviamente que nós temos que a força de atrito estático, FA, o módulo dela, ela é o coeficiente de atrito vezes o módulo da normal. Ok? Então, reescrevendo a equação para x, nós teremos a seguinte situação. F cosseno θ é igual a μe vezes a normal. Ok? Então, esta aqui é a minha equação 2, ou seja, a equação que diz respeito às forças que atuam no meu corpo em X. Então, percebam, pessoal, que agora, eu não lembro se eu falei isso, mas eu irei repetir. Todos os problemas de aplicação de leis de Newton, você tem que analisar os vínculos. Então, qual que é o vínculo do meu problema? Esse aqui, ó. Que a força aplicada, ela corresponde à força de atrito estático. Ou seja, eu tenho um equilíbrio entre a força aplicada e a força máxima de atrito estático. Ok. Então, tendo isso, segundo passo, diagrama de corpo livre, analiso as forças que atuam no meu sistema. Terceiro passo, escreva as equações para cada direção.
Então eu vou ter uma equação para a direção x e uma equação para a direção y e uma equação para a direção x. Percebam que eu tenho uma conexão aqui que permite que eu agrupe a equação x com a equação y. É a equação que está em x com a equação que está em y. Sempre que vocês resolverem um problema associado à aplicação das leis de Newton, vocês precisarão resolver um sistema de equação. E é isso que nós iremos fazer aqui, ó. A minha incógnita aqui, o que eu preciso determinar é f, porque eu tenho peso aqui. Então, o que eu tenho que eliminar aqui? Obviamente que eu tenho que eliminar aqui a normal. E o que é normal aqui é P menos F seno θ. E aí o meu problema está resolvido. Então, o que eu irei fazer aqui? Ó, substituir a 1 na 2. Então, substituindo 1 em 2, eu tenho esta relação aqui, ó. F cosseno θ é igual a μe, que multiplica P, menos, vou pôr entre parênteses aqui, ó, F seno θ. Então, o que eu preciso determinar aqui é a força. Então, o que eu tenho que fazer aqui é isolar o meu F. Então, é isso que nós iremos fazer aqui. Então, agora o meu problema aqui ele está resolvido, tá? Então, percebam aqui que eu tenho que o meu F, ele vai ser o quê? Cosseno de θ mais μe seno θ igual a μe vezes P. Então, percebam aqui, como eu tenho o F como fator comum, coloco em evidência, cosseno de θ mais μe seno de θ é igual a μe vezes P. E agora eu consigo escrever o meu F de forma isolada. Então, o meu F ele é μe vezes P dividido por cosseno de θ mais μe seno de θ. Agora, nós podemos determinar qual é a relação normal correspondente. Então, é só pegar a normal em alguma equação. Então, pela equação 2 aqui, nós temos que... Então, deixa eu escrever aqui calculando a normal. Então, ó, normal é igual a F cosseno θ dividido por coeficiente de atrito estático. Estou pegando dessa relação aqui. Então, a força eu tenho aqui. Então, a minha normal, ela pode ser escrita como sendo... Então, a minha normal aqui, pessoal, eu já obtive o resultado. Só que como o Albert Einstein disse certa vez, ele já disse tanta coisa, né? E muitas coisas que as pessoas dizem que ele disse, ele não disse. Mas isso ele disse, que as equações elas não bastam resolver os problemas, elas têm que ser bonitas. E eu consigo deixar essa equação aqui de uma forma mais bonita, tá bom? E como? Simples, ó, eu quero eliminar esse cosseno aqui de cima, tá bom? Então, o que eu irei fazer? Ó, eu vou pegar, dividir por cosseno de θ em cima e embaixo. Então, a normal, ó, ela vai ser o quê? Ó? P cosseno de θ dividido por cosseno de θ mais μe seno de θ
cosseno de θ. Ok? Então, desta forma aqui, a minha normal, ela vai ficar como sendo P1 menos... Desculpa, 1 mais, tá? Tangente de μe tangente de θ. Então percebam que ficou mais bonitinho, né? Então, desta forma aqui, ficou muito mais simples, né? Que essa equação aqui. E aí Albert Einstein agradece que nós fizemos o trabalho correto, ok? Outra coisa interessante é escrevermos o coeficiente de atrito em termos do ângulo crítico, tá? Então, vamos fazer essa análise levando em conta o coeficiente de atrito em termos do ângulo crítico. Então, eu apaguei essa lousa aqui, ó, e mantive essas informações aqui que eu irei utilizar. Então, nós temos isso aqui, ó, que o coeficiente de atrito estático, ele é a tangente do meu ângulo θe aqui, que é o meu ângulo crítico. Isso nós obtivemos lá no problema do plano inclinado, tá bom? Então, o que nós iremos, quando eu atuo com a força com um determinado ângulo, eu tenho uma semelhança com a questão do plano inclinado que nós iremos concluir quando fizermos esse desenvolvimento. Bem, então nosso objetivo agora aqui é escrever esta força aqui, ó, em termos do coeficiente de atrito estático relacionado ao ângulo crítico. Então, vamos fazer esse desenvolvimento. Então, basicamente, eu vou pegar essa equação aqui e substituir o μe por tangente de θe, e tangente de θe, ela é seno de θe dividido por cosseno de θe, que corresponde ao ângulo crítico. Então, eu vou ter aqui isso aqui, ó, força é igual a dividido por cosseno de θ mais o coeficiente de atrito, que é seno de θe, dividido por dividido por cosseno de θe vezes o meu seno de θ. Ok? Então, o que nós iremos fazer agora aqui, ó, no denominador dessa equação, nós iremos tirar o mínimo, tá? Então, essa equação ela vai ser escrita dessa forma aqui, ó. F, aqui eu vou abrir essa tangente para simplificar o problema, tá? Seno de θe dividido por cosseno de θe vezes o P dividido por cosseno de θe cosseno de θ mais seno de θe seno de θ. Perfeito. Tudo isso dividido por cosseno de θe. Obviamente porque eu tirei o mínimo aqui, tá bom? No denominador. Então percebam aqui, ó, que eu posso cancelar este θe com este θe. E aí a minha força F, ela pode ser escrita desta forma aqui, ó, em termos do ângulo crítico. Então o meu F, ele vai ser o quê? Seno P vezes o seno de θe dividido por cosseno de θe cosseno de θ mais seno de θe seno de θ. E aqui, pessoal, nós temos uma relação trigonométrica muito conhecida nossa, que é o cosseno de A menos B. Cosseno de A menos B é cosseno de A, cosseno de B, mais seno de A, seno de B.
Então, o que nós podemos fazer aqui? Nós podemos substituir o denominador por cosseno de A menos B, onde A é θE e B é θ. Então, percebam que a minha força F agora, ela fica de uma forma muito interessante. F vai ser P seno θ, onde o θE é crítico, aqui é o meu ângulo crítico, e deste modo, o numerador aqui, o denominador, perdão, ele vai ficar como sendo cosseno de θ menos θE. Então, lembrando aqui que o meu ângulo θ ele vai de 0 até 90 graus, ok? Então, primeiro quadrante. Então, obviamente, o meu cosseno aqui ele vai ser positivo sempre, tá bom? Independente aqui se θ é maior ou menor que θE, tá? Porque o cosseno do quarto quadrante, ele é igual ao cosseno do primeiro quadrante, tá bom? Então, essa ordem aqui não importa. Mas o que é importante salientar? A minha função cosseno nessa região aí, de primeiro ou quarto quadrante, ela varia de 0 até 1. Então, se ela varia de 0 até 1, obviamente que se ela for menor que 1 e maior que 0, a minha força ela vai tender a aumentar. Eu quero saber para que ângulo que a força que eu preciso realizar é mínima para colocar o objeto em movimento. E é exatamente o ângulo θ crítico, é o ângulo para o qual eu inclino meu plano e o meu objeto ele fica na eminência de entrar em movimento. Então, se eu selecionar um ângulo θ para arrastar meu bloco igual ao θ crítico, a força que eu irei aplicar sobre o bloco, ela será mínima. Ok? Então é isso, pessoal. Finalizamos a discussão sobre atrito e agora nós iremos fazer mais algumas aplicações da lei de Newton para finalizarmos este capítulo, tá? Bons estudos!